Olá, meu nome é Diego Yamagishi, eu sou um portô, acrobata, já fazem mais de 15 anos que eu desenvolvo nessa técnica e comecei nela e produzi nela e criei nela e sigo trabalhando com ela e é isso. Olá, meu nome é Marília Matos, eu sou acrobata há mais de 20 anos que eu pratico acrobacia e desde o ano passado nós começamos a trabalhar junto, aliás, ano retrasado já, porque a gente já está em 2021, a gente começou a trabalhar junto numa companhia até que formamos a nossa, criamos Mano a Mana em 2019 e em 2020 tivemos a alegria de ser contemplados pelo Fomento ao Circo da cidade de São Paulo. E agora, em contrapartida, além da produção do espetáculo, nós iremos produzir vídeos, aulas. A princípio, a gente traria como oficinas presenciais, mas por conta do isolamento social, escolhemos transformar elas para 3 videoaulas que já vamos falar um pouco sobre. Hoje nós vamos contar um pouco para vocês qual a natureza dessas videoaulas. O que é? Bom, basicamente, a gente vai trabalhar com vídeos gravados que a gente vai conversar com vocês, trazer as informações, mas também trazer referências do truques e de imagens externas que a gente fez à parte ou que a gente já tinha de registro. Para quem se destina esse material? Esse material, ele na verdade a gente tenta trazer ele como material muito amplo para alcançar desde as pessoas que estão iniciando na modalidade ou que têm interesse em saber mais sobre a modalidade, sobre pessoas que querem estudar um pouco sobre acrobacia, não necessariamente fazer, enfim, é para um público bem abrangente e que esteja interessado. Como que a gente faz isso? Trabalhando principalmente com princípios. Então não é que a gente vai dar conta de todos os conteúdos, mas é pensar princípios norteadores para alcançar o máximo de interessados possíveis. E por fim, para quê? Bom, a gente quer com isso, mas criar um material e que tenha esse material que esteja acessível para as pessoas. Assim, acho que uma das dificuldades para quem pratica nessa nossa modalidade e que eu venho buscando há muito tempo, principalmente, é de não ter nada que a gente consiga acessar. A gente consegue trocar com pessoas quando a gente encontra, mas a gente não consegue achar em algum lugar de pesquisa. Ou nem, às vezes, não conta em outra língua, mas não encontra na nossa. Então, acho que a nossa maior prioridade é ter essa função de criar um conteúdo que pessoas possam alcançar de forma gratuita e possam compartilhar também, alcançando muitas outras pessoas mais. E aí fomentar também, né, a criação de mais materiais, porque a gente sabe que tem um monte de praticantes feras aí na modalidade, mas que às vezes não tem uma elaboração material para colaborar, então, assim, que ainda não fez. Então, também é um convite para mais pessoas entrarem nessa discussão e a gente ir crescendo na técnica. Nós escolhemos 3 temas que a gente acha muito importante para o desenvolvimento da técnica e que estão interligados entre si, pelo menos é assim que a gente trabalha, que a gente acredita. Primeiro, evolução de truques, né? Tem um princípio que é circo. Então a gente quer evoluir, a gente ama o truque, a gente gosta de fazer trucão, né? Evoluir. Então, o que é necessário para a evolução? Como pensar essa evolução? Então, a nossa primeira videoaula vai estar focada principalmente nesse assunto. E a nossa segunda videoaula a gente vai falar sobre cuidado, ou seja, como trabalhar essa acrobacia com cuidado, porque ao mesmo tempo que tem toda essa parte que a gente gosta, ela também é arriscada. Então a gente quer encontrar os caminhos, trazer todas as referências que temos, como a gente pode fazer essa acrobacia com o menor risco possível, olhando para o espaço, entendendo todas as formas que tem para se trabalhar. Porque a gente entende também que a evolução depende de você estar em segurança. Então, se é uma evolução sempre no risco, uma hora você vai ficar em casa encostado e aí não é legal. Então, como a gente faz essa evolução ser bacana, né? E a terceira, que é muito importante, que a gente acredita que está diretamente interligada com as duas primeiras, é criação cênica, já que a gente entende o circo como arte, né? E esse vem de um projeto de criação também, então a gente vai trazer junto com o nosso processo que foi o do Atravessando Lugares. Bora vir com a gente? Bom, hoje estamos aqui para a nossa segunda videoaula. Se você perdeu a primeira, a gente vai deixar aqui o link, ou aqui,
em algum canto aqui e também na descrição, que é muito importante que vocês acompanhem as aulas, porque cada dia mais a gente vai trazendo informações e tem coisas lá na primeira que é muito importante saber para essa videoaula também, tá bom? E hoje, para a segunda videoaula, vamos falar sobre cuidado. Cuidado no mão a mão, ou segurança, mas a gente teve um propósito de escolher a palavra cuidado. Para começarmos a falar sobre o tema de hoje, vamos falar o que é cuidado pra gente quando a gente está falando sobre cuidado sobre mão a mão. Primeiro de tudo é a gente organizar nossos modos de treino, né? Então entender os modos de treino seguros, né? Onde a gente vai treinar, como a gente se organiza para treinar, a forma que a gente se comunica para treinar, tudo que envolve eu amo tudo treino. Todas as escolhas que envolvem, às vezes a gente pensa em cuidado e a gente pensa, tem que ter colchão. Mas se tem colchão e é um ambiente barulhento, escuro, com gente que passa, enfim, o cuidado ele envolve muitas escolhas que envolvem o treino. E a gente vai destrinchar isso hoje um pouquinho mais. E a segunda coisa, quando a gente fala de cuidado, a gente também fala sobre cuidar o outro, né? Então a gente fala como professor ou como colega de treino, como a gente cuida do movimento, ou onde a gente coloca a mão, como usa a lonja. Então a gente vai também trazer análise sobre isso e falar um pouco mais sobre essas coisas. Então isso a gente vai falar o que chamar de cuidado. E dentro da nossa prática, como é a maneira que a gente entende que é mais segura, que é mais cuidadosa dentro da própria técnica, dentro do próprio truque. Beleza? Então estamos aqui mais uma vez falando de comunicação. A gente já falou isso na primeira aula, mas agora a gente vai falar formas de se comunicar que auxiliam um treino ou uma aula mais cuidadosa. Às vezes a gente fala, tem que se comunicar bem, aí você fala, eu me comunico bem. Então a gente vai destrinchar um pouquinho essas ideias. Uma das coisas que acontece muito, a gente tá fazendo um truque, um pé-mão, que eu adoro, e aí o Diego fala pra mim, tá muito pra frente, eu escuto pra frente, eu penso pra frente, e eu vou mais pra frente. Então, uma das coisas de uma comunicação eficiente é, fala o que você quer que o outro faça, o que tem que ser feito e não o erro que está acontecendo. Porque quando a gente tá fazendo um movimento, a gente já tá com a atenção em muitas coisas. Se a gente faz duas coisas, a gente faz uma frase muito grande, dificilmente tudo vai ser entendido. Então a ideia é ser mais objetivo e para o que tem que ser feito. Porque assim a pessoa, com a pequena frase, ou a única palavra algumas vezes, você consegue agir. Certo? Então é buscar encontrar essas formas mais objetivas e diretas para o que a gente quer se altere. Certo? E algumas vezes também tem momentos que é melhor não falar e só pedir para descer, que já é uma outra solução. Mas encontrar essa forma, objetivar o que quer fazer, falar desce, sobe, esquerda, direita, enfim, dar essas palavras mais diretas. Outra coisa, quando a gente está num trabalho em grupo, é legal estabelecer vozes de comando para determinados momentos. Não significa que as outras pessoas não possam falar. Só que um ambiente barulhento é mais perigoso porque às vezes alguém está me dando uma indicação de que eu preciso descer e eu não estou ouvindo, porque eu estou ouvindo o outro falando, não, mais para a esquerda, vem para cá, ai, tá doendo. Então, isso vai gerando uma atmosfera que gera um acidente. E aí a gente vai entender que com certeza a pessoa que fala em alguns momentos não vai ser a mesma, porque vai se alterar conforme o truque que a gente está trabalhando, conforme a situação está sendo feita. Então entender que todo mundo tem que ter esse entendimento de como se fala, quando se fala e a forma que se fala. Para saber se em que momento que tem 3 fazendo um truque e um quarto está externamente ou está numa posição mais tranquila, e essa pessoa que vai falar, ela tem que saber como se comunicar, porque se ela se comunica mal e está como teoricamente a pessoa que vai falar, ela pode criar um caos. Então encontrar e também ter essa ideia como um todo, né? E a pessoa que vai falar, é importante ter uma visão do todo. Então ela precisa compreender as funções, compreender a segurança desse truque para ela poder dar uma indicação ou simplesmente dizer desce, porque às vezes você está falando, não, empurra mais pro portô, só que a volante está desmontando de uma determinada figura e na verdade a orientação de quem está olhando teria que ser, vamos devagar desmontar, né? Então, essas coisinhas que organizam melhor a nossa conversa. E aí, falando em organizar a conversa, a gente precisa não usar os gritos,
né? A gente às vezes está num ambiente barulhento, ou a gente se acostuma, a gente sempre pensa que é o contrário. Com quem a gente tem mais intimidade, a gente deveria ter mais cuidado, porque são as pessoas mais importantes pra gente. Mas a gente escuta muito isso, já tem intimidade, então fala de qualquer jeito. Então isso a gente acha que pode repensar, mas não é o momento agora. O que a gente quer falar: não grita. Um ambiente de grito, a gente se escuta menos, a tendência é um falar mais alto que o outro e a gente não se ouve. Além de o grito gerar outros sentimentos, né? O grito muitas vezes também gera uma angústia, às vezes gera uma raiva, enfim. O grito ele pode trazer muitas coisas que alteram como a gente está. Porque assim, sempre que a gente tá fazendo truque, normalmente a gente tá tenso, porque se é um truque novo a gente tá experimentando, ou a gente tá concentrando. Então o grito ele desconcentra e leva para lugares que a gente não quer. Então é evitar ao máximo o grito. A não ser que uma necessidade emergencial que ninguém está escutando, mas a ideia é que não façam espaços que não se escute, para não ter que se gritar. E aí nesse sentido assim, o grito e também é um chamado de emergência. Então tá tudo silencioso e você ouve um grito, você atende de pronto. Se tá todo mundo gritando, nada é urgente porque tudo virou uma gritaria, certo? E aí entra também as relações horizontais, que parece meio contraditório, né? A gente fala, elege uma pessoa para falar. Aí você fala, todo mundo tem que poder falar. Então o que é isso? A ideia na verdade é, como a gente já foi comentando, né? A gente tem que lidar com a pessoa como um ser humano, como todo mundo é, e todo mundo tá ali igualmente, realmente trabalhando para um bem comum, né? No caso, a gente quer fazer um truque. Então tá todo mundo indo naquela direção. Então a gente tem que entender que cada um tem um lugar para falar, cada um vai ter a sua escuta, então é ter uma paciência, escutar, olhar para o outro. A gente sabe que no treino muitas coisas acontecem, assim, às vezes a gente se irrita, a gente se frustra, e isso altera. Só a gente tem que ter uma paciência de escutar o outro mesmo, entender que também tem momento. Isso a gente sempre pega, a gente falou no primeiro vídeo também, a comunicação na parte disso. A gente olhar para o outro, a gente escutar o outro, que quando a gente escuta o outro, a gente consegue trabalhar de forma horizontal. No momento em que não escuta o outro, a gente necessariamente se coloca acima, porque a gente coloca uma coisa que a gente quer e a pessoa, enfim. E o outro se sente inferiorizado e aí gera um ambiente de disputa. E aí às vezes a pessoa fala, desculpa, eu tô com fome. Então assim, leva lanche. Se a gente já sabe que essas situações acontecem sempre, a gente evita elas ao máximo pra gente ter uma comunicação de qualidade. E isso vai influenciar muito no que a gente fala no primeiro vídeo, que é a evolução. Quando o treino tem todos esses 1000 atritos pequenininhos que depois só viram uma bomba enorme e a gente não evolui. E para a última coisa sobre comunicação, que a gente acha muito importante, que ela tem um olhar assim que quando a gente erra um truque, principalmente quando tem uma queda, que normalmente é volante ou volante que está em cima que tende a pode se machucar, a gente tem uma tendência a desvalorizar essa queda. Assim, a gente não trata ela com devido cuidado. E aí a gente tá falando mesmo das quedas bobas, né? Porque é disso, né? Lógico, a gente não tá falando de alguém que caiu de pescoço, você vai olhar e rir. Isso em geral a gente cria uma tensão. Mas esse ambiente que cai meio de mau jeito de bunda e a gente já dá risada, ou a própria volante numa defesa de dizer tá tudo bem, né? A gente tem essa válvula de escape do riso. E aí a gente discute muito isso, né? A delicadeza disso, o que isso gera no corpo, o que isso gera no ambiente, o que isso gera pro outro que assiste, pra gente mesmo. Assim, não é pra ser engraçado alguém caindo. Às vezes a gente também, às vezes dá uns tombos, dá risada, mas assim, eu preciso ter uma garantia de que tá tudo bem. E não assim, eu presumir que ele tá bem. Eu dei uma calcanharzada na cara dele, mas tudo bem, não foi nada. Então, tirar esse lugar de que eu digo que o outro tá bem, né? Então, a pessoa diz de si. Então, pra isso, a gente precisa ter esse olhar atento de, você tá bem? Você se machucou? Não foi nada. Então, assim, eu percebo esse hábito em mim. Quando, às vezes, são raras, mas às vezes que eu caio, que acontece alguma coisa, eu já saio falando, não, eu tô bem. Porque eu quero que ninguém se preocupe, mas assim, eu que caí, eu tenho que me acalmar, né? Ter esse tempo de, não, eu tô bem mesmo, né? E aí deu esse respiro, aí se entendeu que tá bem, aí foi engraçado, beleza, aí depois ri, mas dá essa primeira ação, porque menosprezar a queda repetidamente, ela cria um desconforto no futuro, que a pessoa que cai, ou a pessoa que cai em cima, enfim, a pessoa que se machuca, acaba cada vez perdendo menos a vontade de expressar isso. E isso no final pode vir uma lesão grave sem perceber, pode acontecer uma situação de medo crônico em relação a um truque, enfim. São várias coisas que vão sendo geradas
É tipo, a gente vai nutrindo um lugar que no futuro fica muito difícil de consertar, porque é um lugar muito mais interno e é muito mais difícil de lidar com isso depois. Então é muito melhor a gente olhar pra isso desde o começo do que ir relevando e depois, não, mas depois a gente vê isso. São coisas que realmente afetam muito o psicológico. E, sim, quando a gente tá com a cabeça meio zoada pra fazer um truque, o negócio é complicado. Eu vou dar um exemplo esdrúxulo, mas sabe quando você compra o celular caro, que você acabou de comprar e ele não tem capinha, você derruba, e aí você fica desesperado? Então, tem uma sensação de valor ali. Quando eu derrubo outra pessoa ou bato em outra pessoa, que eu imediatamente não ligo, é como se eu estivesse derrubando um copo de plástico. Entendem? Então, assim, isso tudo comunica. E aí, uma vez, tudo bem, mas a gente vai criando uma dinâmica de que eu não posso confiar porque eu não tenho valor para essa pessoa que eu tô treinando. E isso é muito ruim, isso é muito fragilizador. E a gente quer criar relações, criar uma técnica que se estabelece em cima de laços de confiança. E aí, já engatando nessa fala, já engatando sobre o que a Maria já falou do exemplo, quando a gente tem uma coisa muito comum assim, que a gente escuta, né, que envolve várias questões, que normalmente são os portadores que têm essa ação, a gente vai fazer algum truque, aí o volante está com medo, um exemplo assim. A primeira coisa que muitos falam assim, não, confia em mim, sobe aí. A pessoa, né, às vezes nem sabe o nome, não sabe nem o que fez, não sabe nem o truque que tá, nunca nem fez o truque, e o portador joga esse lugar como quem tem que confiar é a pessoa que está subindo. Isso é uma forma muito errada e uma forma muito equivocada de direcionar até a culpa depois que o mundo se erra, porque a pessoa que está com medo. Não, a questão aqui é que como construa essa confiança? Essa confiança não tem que ser construída por palavras, certo? Como a gente falou da comunicação, a comunicação física, ela dá muito mais confiança do que você ficar falando para outra pessoa. Quando você tem que falar para outra pessoa confiar em você, normalmente você não é tão confiável assim, porque a gente consegue construir essa confiança só de estar, certo? E a confiança não tem que ser obrigada a conseguir no dia que você conhece a pessoa. Cada um tem um tempo, cada pessoa tem um tempo para construir essa confiança e cada pessoa constrói a confiança de formas diferentes. Então, acho que uma coisa que a gente tem que entender quando a gente quer trabalhar com outra pessoa é que as pessoas têm seus próprios tempos. Pessoas às vezes com muito mais experiência, ela consegue lidar melhor e consegue subir em mais pessoas, digamos assim, né? E às vezes consegue até dar limite, né? Consegue falar pro outro assim, não, espera, eu vou mais devagar. Não, eu quero fazer um educativo antes. Às vezes a pessoa não tem essa referência e vai desesperada e super desestabilizada, enfim, tudo pra dar errado. E isso acontece muito em ambientes que às vezes a pessoa tem uma necessidade de mostrar um serviço, mostrar que faz, por pressões, enfim, N tipos de pressões que acontecem nos ambientes, ou até por uma questão de demanda, que normalmente tem muito mais portô do que tem volantes, então a pessoa pensa, nossa, encontrei um portô, eu preciso fazer, mesmo que eu esteja com medo, porque senão depois eu não encontro outra pessoa para treinar. E a verdade é que é melhor não fazer e encontrar alguém que te gera essa confiança de verdade, certo? Então aqui é mais uma reflexão também e uma dica para pessoas que querem trabalhar. Procurem pessoas que te deem confiança. E aí, portôs, se você vê que a pessoa tá com medo, tenta criar um apoio que dê mais confiança. Se você precisa falar, pode confiar, experimenta melhorar a posição, perguntar o que a pessoa tá sentindo, o que você pode fazer pra ficar melhor pra ela e não trazer realmente essa demanda de a pessoa ali às vezes está se sentindo mal apoiada e ela não sabe dizer que ela tá mal apoiada, ela só sente que ela balança e aí você fala, meu, confia, vai, aqui ó, né, que eu vou te segurar, não vou deixar você cair. E aí é uma coisa que não é sobre não me deixar cair, é sobre eu estar confortável, confiante e junto com a outra pessoa para realizar uma coisa que a gente vai fazer juntos. E aí entender que os tempos também são relativos. Eu posso estar um dia, a Marília pode estar super confiante para fazer um truque, que ela já sentiu essa confiança, e outro dia não estar. Eu chegar para ela assim do nada, porque num dia anterior ela estava bem e se agora ela não está, e eu exigir, demandar essa confiança, não gera nada positivo, né? Então assim, é entender que realmente tem dias
que a pessoa está diferente. Tem dias que eu vou estar diferente, também não vou dar a mesma segurança. Então é entender isso, entender por que ela não está sentindo segurança. Acho que essa seria a pergunta. Se a pessoa não está se sentindo confiante para fazer, assim, por que você está sentindo? É claro que a gente vai ficar sempre voltando na comunicação, de como a gente conversa com a pessoa, porque isso define muito. Então se a pessoa não sente confiança, não é confia em mim, é por que você não está sentindo confiança? Por que eu não tô te dando confiança? E a gente vai encontrando essas formas. Não tem uma resposta, tá? Não tem, pode ser muitos motivos. Pode ser seu ambiente, pode ser uma pessoa externa, pode ser uma pressão, enfim. Tem muitos motivos, não tem como a gente definir isso. Isso é caso a caso, é pessoa a pessoa. Mas é uma questão que a gente tem que refletir sobre e como lidar com isso pensando no outro, não demandando do outro. E aí é muito legal, é incrível quando o portador fala, vamos fazer tal coisa, tal truque. Aí você fala assim, não tô confiança. Então vamos fazer outro. Nossa, é uma coisa mágica. Você fala, uau, essa pessoa me ouviu. Não, pode ir. Não, mas eu seguro. Não, aí você fala assim, poxa, não tá me ouvindo. E isso tudo vai dando uma preguiça de fazer coisa junto. O que a gente vai considerar aqui hoje? Equipamentos de cuidado. A gente vai começar listando nossos 3 equipamentos que a gente chama de equipamentos, mas também são pessoas, então é tudo que a gente usa como itens de cuidado, certo? O que a gente conhece sempre, os colchões, tá? Desde colchões pequenininhos, sarnetes, tatames que são similares, até colchões maiores. Ou até aqueles tatamezinhos curtinhos de yoga, que todos são colchões que a gente usa para segurança, certo? Com segurança e ser mais confortável. Outro deles, que é um dos que a gente necessita muito na progressão mais de truques mais complexos, que é a lonja, que sempre é mais difícil de ter acesso e também porque precisa de uma outra pessoa para manejá-la. Lonja é o quê? É um cinto que fica 2 cordas e tem uma outra pessoa ali na outra ponta que sabe o que você vai fazer. Mas a gente vai falar mais depois. E por último, esse outro item de cuidado, pessoas. Tá? Como a gente disse na primeira videoaula, um amor acontece de forma coletiva. A gente sabe que em momentos que a gente for treinar, nem sempre dá pra ter outras pessoas com a gente pra treinar. Agora, especialmente pior. Mas a gente tem que ir buscando, encontrando formas de se encontrar pra treinar. Porque um dos melhores jeitos de cuidar os truques são pessoas cuidando. Porque a gente consegue ajeitar, a gente consegue moldar um pouco as posições e fazer ela acontecer de uma forma melhor. Seja tocando em algumas partes do corpo. Mas isso a gente vai falar agora nos próximos, detalhando mais cada item. Muito importante, a gente tá falando de segurança e um item de segurança é a organização, a forma do espaço. Então, o espaço envolve iluminação, envolve altura, envolve dimensões espaciais, envolve pontas. Forma do piso, porque dependendo como o piso está, não é legal treinar, às vezes tem um lugar oco, às vezes tem um buraco, enfim, né? Tem muitas... Se é ao ar livre, se tem possibilidade de ter água nesse chão. Então, tudo isso envolve um olhar para o cuidado e para a segurança. Por quê? Se eu tô nesse ambiente, né? O Diego me chama pra treinar, eu vou lá treinar, eu não conheço, ele me chama pra treinar num 3º lugar. E a gente vai lá pra treinar, a gente não conhece e a gente começa a treinar, né? E a gente não ficou atento pro espaço, a gente pode se machucar à toa. E aí entender que a gente sabe, né? Eu vim no Guarujá, então eu treinei muito em praia, treinei muito em parque, treinei muitas vezes até em lugares mais duros, assim. A gente tem que entender que não é que a gente não vai deixar de treinar, porque às vezes a gente realmente não tem a possibilidade. A gente tem que treinar em lugares que não são os mais adequados. Então a gente tem que fazer essa leitura desse espaço para entender o que eu consigo fazer aqui. Certo? Às vezes a gente realmente não dá, a gente tem que treinar num gramado que não tem muitos. Então o que eu consigo fazer aqui que é tranquilo? O seu tranquilo. O que você entende que é tranquilo. E aos pouquinhos entendendo isso. E aí quando você vai para um ambiente mais seguro, você faz outras coisas, certo? Só para a gente também não deixar de fazer as coisas, mas entender que a gente sabe que cada lugar, cada pessoa e cada situação no país vive ambientes diferentes. A gente tem que tentar fazer essa leitura, o espaço que a gente tem e o que a gente pode fazer dentro desse espaço. Os colchões, a gente fala, né, que a gente sempre tem que ter
minimamente para começar a treinar, assim. Então, um lugar acolchoado, seja de tatame, seja de sarnetes para treinar, é o mínimo de segurança para começar, porque senão outros ambientes não são seguros, a gente tem impacto, o portador vai deitar também, vai ser desconfortável, então esse é o mínimo que a gente precisa falar. O que a gente vai ter? A gente vai mostrar, aqui a gente vai passando alguns vídeos, de mostrar algumas posições sobre os colchões. E mais pra frente a gente vai colocar alguns truques e mostrar posições ideais para cada truque. Para a gente conseguir entender isso, a gente tem que entender cada truque como ele funciona. Então a gente vai, pensando no que a gente falou na evolução de truques, a gente vai decupar cada truque, entender ele, entendendo como o truque funciona, a gente consegue saber onde posiciona. Certo? Ou seja, esses equipamentos, eles são muito importantes, mas acontece muito acidente cheio de equipamento de segurança sendo usado. Por quê? Tudo tem a ver com uma construção de entendimento. A gente precisa ter um entendimento do truque e o entendimento da segurança, desse aparato que realmente nos proteja e não simplesmente esteja ali para dizer é seguro e aí você cai de um jeito errado nele e ele não dá conta de te proteger, certo? Vamos passar os vídeos aí. E os colchões são aconselhados para todo treino. Se você tem um espaço, um lugar que tem os colchões, eles são aconselhados para todos, mesmo os gordos também. Mesmo se você tem longe, mesmo se você está com pessoas cuidando, porque os colchões eles são usados de muitas maneiras e eles te dão uma versatilidade de soluções, além do cuidado, mas também na forma didática. Ah, isso é legal também. A gente que está sempre mais alto, às vezes a gente faz algum truque em cima, pula para baixo, pula para baixo. Isso tudo vai gerando um desgaste nas nossas articulações inferiores que é desnecessário nós volantes. Então, às vezes, quando você vai fazer uma coisa de seminotura, né, que você vai ficar em cima, desce para um colchão mais fofinho, vai tirando esses impactos, porque melhora a nossa vida útil de trabalho. Bom, a gente chegou agora nas pessoas, esse é o item que a gente vai falar aqui. Tem uma coisa das pessoas que, como a gente disse, era algo muito bom, com uma versatilidade, não sei, de tocar, de ajudar a moldar, mas também as pessoas são um dos piores inimigos do treino. Por quê? Porque a pessoa, diferente do colchão, ela às vezes cria um falso cuidado, né? Então por isso que a gente tem que entender nossas funções como cuidador, tá? Então a gente tem que entender que a gente está para cuidar, é uma coisa que a gente defende muito, a gente vê não vê muito isso acontecendo, de que a gente está ali para cuidar, é para cuidar. Não é aquela coisa de estou aqui cuidando e vou ficar à distância. Se der errado, eu mexo. A ideia é estar ali. Então se ela tá fazendo um truque, eu já tô aqui, ó. Eu não tô empurrando, porque isso atrapalha, óbvio, mas eu já tô aqui. Já estou em contato. Além de a pessoa que está em cima sentir o contato e ter um alívio no espírito, na alma e no coração, a gente também realmente tem tempo de reação. Por quê? Vamos pensar no âmbito de aula, tá? Então, alunos estão se cuidando. Como cada um está aprendendo, é normal que a gente não tenha os reflexos e não seja tão apurado o olhar para entender quando vai dar errado ou não. Se a gente está aqui à distância e acontecer alguma coisa, a gente não tem o reflexo certo para reagir, ou pior, tem ação errada e às vezes atrapalha ou machuca ou se machuca. Tá? É muito comum. Ou todas essas coisas juntas. Machuca todo mundo em volta. Então, é muito importante as pessoas que estarem para cuidar estarem atentas no cuidado de verdade, assim. Eu infelizmente já passei por muitos convívios de treino e grupos grandes, acrobacias bem complexas, acrobacias com muito voo, e já vi muitas lesões por erro dos cuidadores, por desleixo, por acreditar que o truque já estava certo, sabe? Essas coisas não existem. Se eu tô para cuidar, independente se o truque saiu 50 bens, se a pessoa pedir para mim, vem aqui e me cuida, você cuida. Porque se ela pediu, tem um motivo. E certo? Cuidar não é assistir, porque é isso, tem a ver com... Não, eu tava realmente intencionado de ajudar, mas eu vi que tava tudo bem. Por isso que a gente defende assim, o cuidado é colocar a mão, é realmente participar. E você não vai, assim, aí tem uma coisa que também é difícil de elaborar, porque em geral parece que você tira o mérito da pessoa ter conseguido porque você encostou a mão. Então, mas a pessoa me ajudou. Não importa que a pessoa te ajudou, tá tudo certo, tá ótimo. O legal é fazer o truque, não é você correr risco de cair de cabeça. E aí a gente vai mais pra frente mostrar alguns truques pra gente entender onde a gente toca, como a gente toca, quando a gente entra. Claro, quando os exercícios ficam mais dinâmicos, eles ficam mais complexos de cuidar, eles ficam mais complexos de se ajudar, certo? Então isso também vai demandar um treino. Quem cuida também faz parte do truque e quem faz parte do truque tem que entender como ele funciona,
certo? Essa é uma lógica que a gente tem que ir elaborando. Então, às vezes você não sabe como cuidar do truque, você fala também, certo? Isso é uma forma de cuidar. Você fala assim, gente, eu não sei cuidar desse truque. Ou vocês me explicam e a gente vai junto aqui entendendo e vocês vão com mais calma, ou vocês chamam outra pessoa, tá? Essa inteligência, que é uma inteligência, isso é uma forma de cuidar. Quando você vai lá com receio de cuidar, é a mesma coisa que se você estivesse com receio de fazer o truque. E quando você vai com receio de fazer um truque, normalmente dá errado, certo? A gente vai falar um pouco mais de como cuidar especificamente alguns truques para vocês terem uma ideia, mas é para vocês entenderem a importância desse lugar da pessoa cuidando. E aí tem uma coisa muito importante sobre a pessoa que cuida, que é entender qual a sua função com quem, em grupo, né? Eu tenho que cuidar do Diego. O Diego pode ser que ele vá pra frente e pra trás. Só que aí no meio do que o Diego tava fazendo, a Mariazinha saiu voando aqui. E tem uma pessoa pra cuidar da Mariazinha. Mas aí eu faço, opa, Mariazinha! E aí o Diego, que tinha certeza que eu ia segurar ele aqui atrás, vara e todo mundo se estabaca. Então, assim, claro que tudo isso tem a ver com bom senso, mas tem uma coisa que é, se eu tenho uma função e essa outra pessoa tem alguém no cuidado dela, é muito importante cada um não mudar no meio do caminho, porque não vai dar tempo de te avisar o Diego que você parou de cuidar dele pra ir cuidar da Mariazinha. Ele tá de costas, ele tá vendido. Certo? Enfim, tem muitos exemplos. Realmente o cuidado com pessoas, ele abre uma gama de possibilidades muito boas, mas como eu disse no começo, também muito ruins se for da forma errada. Certo? A gente vai mostrar alguns exemplos depois, mas não quer dizer que são nem de perto vão ser todos ou vão abarcar todas as situações, mas é só para vocês entenderem um pouco. Bom, uma das coisas que perguntaram pra gente em uma das caixinhas quando a gente colocou lá no Instagram pra trocar foi: quando o truque é difícil e eu não tenho lonja, o que eu faço? Procura uma lonja? Dependendo do truque, não faça! É isso, então a lonja, ela é uma ferramenta muito importante no circo, não é só para uma mão, ela possibilita, ela viabiliza e ela tranquiliza e dá uma possibilidade de fazer alguns truques. Tem truques que não dá. De verdade, assim, a gente tem um risco muito grande para tentar. E assim, não vale a pena. A gente é da escola nossa aqui, que a gente vai trabalhando aqui, não vale a pena arriscar a sua vida por um truque. Por que não vale a pena? Não é nem só a sua vida em relação à morte, porque às vezes parece uma coisa distante. Quem já ficou parado em casa 3 meses por causa de uma virada de pé, de uma coisa que não precisava ter feito, sabe o preço que é remoer na cabeça que você não precisava ter feito aquilo. Então, assim, especialmente no âmbito profissional, né, se a gente está se profissionalizando, tenham em mente que todo profissional tem um aparato profissional, né, tem um jeito, uma técnica. O médico não fala, tô sem o alicate aqui pra fazer a cirurgia, vou pegar o grampeador aqui. Não dá, às vezes vai precisar da coisa específica. E aí, assim, se preservem, porque é melhor esperar mais 2 meses do que ficar 6 meses, passar por cirurgia, tudo isso. E aí, só também pensando um pouco, engatando sobre a evolução, você fala, nossa, então, mas aqui eu não tenho longe de lugar nenhum, o que eu faço? Encontrar formas de decupar o exercício para trabalhar educativo. Isso a gente falou na outra aula também, eu volto aqui só para vocês não ouvirem isso aqui. Nossa, então eu nunca vou fazer porque na minha cidade não tem. Um corpo preparado não significa que ele vai trabalhando em pequenas partes. Se a gente consegue dividir e elaborando, quando chega o momento de ter a lonja, a gente está muito mais preparado. Se a gente também esperar a lonja só para começar a treinar um truque, a gente também vai estar, não vai ajudar em nada. Assim. A lonja não faz para você, não faz para ninguém o truque. Tá? Até porque se não tem lonja aí, não tem gente que sabe lonjar. Quando a lonja chegar, também essa pessoa vai precisar aprender a fazer isso, que é outra elaboração profundamente sofisticada. Tá. Então, quando a gente fala isso, não faz sem lonja, cria planos de ação para conseguir uma lonja, não é nada impossível, apesar de, dependendo de onde você está, isso possa ser bem trabalhoso. E vai decupando os movimentos, vai se preparando para esse movimento, para quando você tiver a oportunidade, tá tudo mais sintonizado já. E aí a lonja, assim, ela é uma ferramenta que possibilita as coisas que acontecem. Então a gente vai vislumbrando com as possibilidades e entender que quem está longeando também faz parte do exercício, entender que não tem problema a gente estar ajudando, ajudar, seja como pessoa
botando a mão, seja como lonja, não significa que a pessoa não está fazendo, sabe? São coisas que a gente tem que ir colocando na cabeça, porque às vezes a gente fica assim, ai, a lonja vicia, não posso usar lonja, para quem trabalha com lonja. A lonja, ela gera um ambiente diferente. Saber dosar a lonja e os equilíbrios da lonja faz parte de quem também está junto no trabalho. Como professor, né, que tiver sentido, a gente tem que sentir os momentos e aos poucos, claro, ir sentindo na mão. Quando a gente lonja, a gente sente tudo que acontece na corda também. E claro, assistindo. Então a gente vai dosando isso, vai entendendo. A lonja é uma ferramenta, certo? Uma ferramenta bem utilizada, ela gera muitos frutos. Uma ferramenta mal utilizada gera muitos prejuízos. E aí volta na conversa do cuidado, da relação, da evolução. Se a lonja é uma moeda de troca e um ponto de tensão, né, que às vezes acontece, volante que a lonja, portão não quer. Então o portão fala, faz 2 e a gente vai fazer. Então vira um ponto de tensão que a lonja deixa de ser um equipamento para tranquilizar e vira, eu só faço aqui, fora daqui eu não faço porque eu congelo, eu morro e a gente briga. Então assim, como usar, o que é usar isso com sabedoria? É usar, usa até ficar tranquilo, até a pessoa fala assim, eu já faço isso, tá tranquilo. Então, perde um pouco essa ideia de que a lonja vicia porque a lonja tem um componente químico e ela faz isso sozinha. Não, é o ambiente hostil que a gente gera que faz com que a pessoa só queira a lonja. Se você tá num ambiente seguro que você possa falar não para um truque, você fica tranquilo. E aí, à medida que você que sente confiança, a gente mesmo vai começando. E aí é um trabalho dos dois, de começar a falar, eu acho que já tá pronto, eu acho que já tá bom. Eu tô me sentindo bem fazendo. Eu sinto que a gente tá fazendo sempre igual. Sabe? Dar esse espaço dessa conversa também faz com que a gente sinta a segurança de falar, beleza, eu posso falar que eu tô bem sem significar, então vamos sem longe agora e você já tá bom e já tá de frescura. Que são coisas que a gente escuta. E aí a gente também vai mostrar depois um pouco do uso da lonja, né? A gente tem uns truques que a gente trabalha e também um pouco das aulas, mas a gente deixa mais pra frente só pra vocês entenderem. E é isso. É isso. A gente chegou agora nos nossos exemplos, certo? A gente vai trazer alguns truques, mas como a gente disse, que não tem como aqui nesse vídeo falar de todos os truques, que seria impossível. Até porque a gente nem entende de todos os truques. Exato. Então, a gente precisa entender duas coisas. Vamos falar primeiro sobre como cuidar pessoa, certo? Quando a gente vai cuidar de uma pessoa, eu sempre falo que para treinar o truque, principalmente quando a gente está acima, né? Então, o truque a partir da segunda altura, é legal ter pelo menos 2 pessoas. Por quê? Se aqui a Marília está portando alguém, está em pé, vamos ficar de frente. Ela está de pé. Tem uma pessoa em cima dela, seja na mão, seja no ombro, atender quais são as possíveis quedas da pessoa. Isso é a primeira coisa que a gente tem que analisar. O que pode acontecer? Não que a gente pense que a pessoa vai cair, mas a gente tem que entender para onde ela pode cair para saber para onde cuidar. Se de uma segunda altura, ela tem 2 lados, frente e trás, basicamente. Se ela vier para baixo, teoricamente a pessoa que está embaixo faz essa função de cuidado, né? Então, para frente e para trás, para os 2 lados. Se eu não tenho alguém do outro lado, é mais difícil de cuidar. Dá pra cuidar? Claro que dá pra cuidar com uma pessoa sozinha, mas na situação ideal, sempre busque ter 2 pessoas para cuidar. Esse é um dos primeiros pontos quando a gente vai falar sobre cuidado com pessoas. Segundo ponto, entender o truque. Entender, mas tem uma base genérica que a gente pode usar assim, sobre o que a gente faz como cuidado. Então vamos pensar num pé-mão. A gente vai estar demonstrando os vídeos também, tá? A gente vai mostrar depois, a gente fala aqui, mas a gente vai tentar mostrar mais aqui. A pessoa está apertando o pé-mão. Então, tá no pé, tá aqui. Eu, como cuidador, eu vou sempre dar um apoio na base, ou seja, se aqui é o pé-mão, esse é a base, vai vir um peso. E um outro do outro lado, na outra mão, dando apoio na base. A segunda mão, ela vai estar sempre sustentando alguma articulação que precisa, certo? Então aqui no pé-mão, que a pessoa está, normalmente vai colocar o pé e vai esticar o joelho, a gente segura acima da coxa. Para quê? Para sustentar a perna. Para não deixar a pessoa ir para frente, que são uma das coisas mais comuns, certo? Enquanto a gente fica atento também caso tenha alguma ação para trás. Mas quando a gente der uma sustentação, que a gente já deixa uma firmeza maior para a pessoa ir para frente. E também você que está ajudando sente como é que tá essa situação aqui. Se aqui sente que não tem como, você fica atento para um cuidado atrás. E, como os exercícios são complementares, a gente coloca colchões também. Aí a gente vai depender de cada nível e como se cada pessoa. Se a gente sente que precisa mais, vai ter um colchão na frente, vai ter um colchão atrás, vai ter 2 que eu tô tentando, vai ter tudo que der.
Se Entendeu? a gente estiver num ambiente que não tem colchão, volta lá pra baixo, fica muito firme perto do chão pra você começar a pensar em subir. Que é outra coisa só que a gente cuidando fala. com pessoas. Nas aulas no vídeo aula de evolução, que a gente fala isso, como ir subindo de grau de dificuldade. A ideia é a gente não subir para esse grau de dificuldade se lá embaixo não está firme ainda. Que a dificuldade tem a ver junto com o risco, né? Então não é que embaixo, normalmente, muitas coisas são mais difíceis do que em cima. Só que em cima, se você errar, pode dar um prejuízo. Lá embaixo, em geral, o prejuízo é menor. Certo? Então, só retomando. Primeiro, ter 2 pessoas, legal. Segundo, uma mão de apoio na base, outra na articulação. Se for numa mão, a gente coloca no ombro. A gente vai colocar os vídeos para vocês se enxergarem. Certo? Essas são as 2 coisas como pessoas cuidando. São as coisas mais principais. Truques dinâmicos, coisas de voo, tem outro estudo, é outra complexidade. Então é uma coisa que demandaria uma outra videoaula só para se mergulhar nisso, porque eles são muitas variáveis. E aí, quando você está realizando o truque e você não tem, às vezes, alguém cuidando, é importante definir rotas de fuga, né? Que a gente chama de rotas de fuga, que é... A gente também fala um pouco disso na outra videoaula. Se eu não montar... Eu entendo para onde que o truque funciona e, se eu não conseguir chegar, eu vou para lá, você me segura aqui. Se eu for cair para lá, você me vira, ou eu me viro. Então, se a gente combina tudo, fica mais seguro. E combinar com os cuidadores também, certo? Então tudo é uma combinação. Se comunicar bem antes de fazer os truques é essencial, certo? Durante os truques, como se comunicar é essencial, antes também e depois também, para também ter uma evolução. Entender o que aconteceu, entender o que cada um sentiu, enfim. A conversa é um processo que ajuda muito na evolução e ajuda muito no cuidado. A gente fala bastante nas videoaulas, né? E aí não significa que quando a gente fala isso que tem que falar o tempo todo, não é que o tempo todo é uma grande roda de conversa. Mas aí pegando esses sinais que acontecem e elaborar sobre eles. Nem sempre a gente vai conseguir falar na hora, mas aí entendendo as coisas e pensar sobre, não ir atropelando elas, certo? E usar a ferramenta que a gente tem hoje em dia, que é o celular. O celular é uma ótima ferramenta para a gente realmente filmar, quando a gente treina sozinho, né? A gente filmar, olhar, depois olhar os 2 juntos, os 3 juntos, quantas pessoas juntos estiverem trabalhando e para fazer uma análise sobre isso. E inclusive nós estamos super disponíveis, a gente ama receber vídeos de treino, então manda vídeo pra gente, fala, o que tá dando errado aqui, eu não sei mais o que fazer, a gente ajuda a pensar junto, porque a gente gosta muito disso. Exato, certo? A gente entra pro segundo cuidado aqui, que são os colchões. A gente já falou que, dependendo da situação, a gente vai usar o colchão, a pessoa vai usar tudo. Mas tem situações que a gente tem o espaço, tem uma estrutura, mas não tem pessoas, certo? Então aí é muito importante a gente entender realmente o truque. Então a gente vai treinar um truque novo, ou e a gente fala assim, o que pode acontecer aqui? Então posicionar bem os colchões, organizar os colchões de uma forma que realmente seja segura. Porque um colchão mal posicionado, ele é tão perigoso quanto uma pessoa imprudente. Certo? Porque, um exemplo que imaginamos, estou fazendo um truque que eu necessariamente posso acabar caminhando como portor, eu tenho um colchão atrás de mim, e eu não estou bem calculado com as distâncias, eu dou um passo a mais, eu tropeço. Um tropeço com uma pessoa em cima é um acidente gravíssimo. E a pessoa provavelmente vai cair no buraco. Entendeu? Então, sim, são coisas. Ou tá, a pessoa, o volante que está em cima, tem uma maior tendência ao erro de ir para trás, a gente bota o colchão na frente da pessoa. Então ela acaba voando num vão sem colchões. Quando a gente tem muitos colchões, a gente tenta montar tudo que dá. Mas mesmo assim tem que saber para onde que é o lugar mais importante para ter eles. Isso depende do quê? De entendimento do truque, de olhar para o truque. A gente vai postar alguns vídeos também aqui, vai estar mostrando para vocês truques e exemplos de onde posicionar o colchão. O colchão.
aliado nesse sentido também é a parede. A gente já treinou em lugares que não tinha tantos colchões e aí a gente fazia um esquema com a parede também. Então, a gente quando estava treinando curveta, a gente colocou vários colchões dentro do que tinha e o Di ficava de costas para a parede. Por quê? Dependendo do jeito que eu voasse, eu podia empurrar ele para frente, para trás, né? E aí, para ele não sair voando e eu, consequentemente, cair no chão, a gente tinha esse mecanismo dele ir no máximo até a parede e eu cair pelo menos uma parte, a maior parte no colchão. Gente, acolchou a parede também, tá? Porque senão dói. É. Parede, mas botamos um colchão ali, ó. A gente vai botar o vídeo, né? Isso. E esse entendimento ele é muito importante, por isso que acho que para evoluir, para a gente se cuidar bem, a gente tem que realmente estudar, assim, estudar. A gente pode aprender um pouco na doideira, assim, né, de fazer, de não sei o que, de... empolgação. Mas é bom a gente ir com calma, assim, porque a gente realmente tem uma vida útil grande, se a gente vai com cuidado, se a gente vai com paciência com a gente, com o outro, com o nosso corpo. A gente realmente consegue fazer circo, a gente realmente consegue fazer mão a mão por bastante tempo. E tudo é treino. Se eu treino em paciência, se eu treino atropelar etapa, se eu treino ficar caindo de qualquer jeito, eu vou acostumar a fazer isso sempre e isso vai ser prejudicial para minha vida de circo. Então é ir com cuidado mesmo, ir olhando para você, olhando para o outro, olhando para o espaço, fazendo toda essa estrutura pra gente fazer uma coisa segura e não cair enquanto faz o vídeo. Eu acabei de chutar uma coisa aqui embaixo, porque a gente não olhou o espaço. Certo? E a gente vai pro terceiro, que é a lonja. A gente falou da lonja, mas só pra gente entender o que é a lonja, né? A gente não falou tanto, mas a lonja basicamente é 2 cordas. Vou pegar o cinto. E um cinto, certo? O cinto fica em volta de quem está sendo o volante e as cordas presas no cinto, que passam por polias em cima, se juntam e chegam na mão do longeiro. Ao certo? vivo! O cinto nem sempre é confortável, temos que dizer. Mas a gente vai encontrando as formas de fazer esse cinto ser confortável e encontrando maneiras de transformar um pouco mais gostoso. A ideia é que a gente vai usando o cinto e vai se acostumando também. E quem longe também ajuda muito a transformar isso mais confortável. Isso é uma coisa importante. Tem muitas maneiras de colocar longe. Então, por exemplo, essa é uma longe aqui, ela é praticamente uma pegadinha, porque você faz assim. Aí só, tô seguro. Só que isso aqui sai muito fácil. Então, tem um jeito certo de colocar. E aí, sempre que você vai usar um cinto de lonja, você precisa saber qual é o jeito seguro, porque você precisa se responsabilizar pela sua segurança. É ótimo quando alguém vem e fala, montei pra você. Aí você olha e fala, deixa eu ver, tá certo, tá do lado certo, o mosquetão tá fechado, beleza. Eu zelo pela minha segurança, quem vai me lonjar zela pela minha segurança e quem vai me importar também. Se todo mundo olha, a chance do erro é muito menor. E aí a gente soma com uma outra coisinha que a gente tem que sempre revisar os equipamentos que a gente está usando, revisar o mosquetão, porque o mosquetão ele algumas vezes vai afrouxando conforme a gente vai treinando. A gente tem que reolhar para os colchões, ver se os colchões não escorregaram, não mudaram de posição, porque com a queda, com o apoio, com a empurrada no colchão ele pode alterar. Então os equipamentos tem que estar sempre de olho. A posição em relação à lonja, né? Se a gente está embaixo mesmo. Certo? A gente não vai aprofundar mais assim tudo nisso, porque todos esses temas eles podem ser aprofundados cada vez mais, a gente está falando um cuidado como um todo. Então a gente vai mostrar alguns exercícios aqui, alguns exercícios de aula, alguns alunos trabalhando com a lonja. Exercícios variados e também a gente treinando. Opa! Para vocês entenderem como funciona a lonja, e a gente vai deixar também aqui em aberto, se você está vendo esse vídeo, se você treina mão a mão e você quer treinar e você, nossa, queria ter uma lonja aqui,
Como faço? Não tenho a menor ideia? Manda mensagem, que a gente ajuda dentro da nossa forma, a gente mostra como é uma lonja, a gente mostra como é a estrutura de uma lonja, fala as cordas que precisam, do que... Quem a gente conhece de fornecedor, de material, a gente tenta achar um jeito mais viável de fazer. Um assunto que a gente não fala muito, mas que eu acho que é a mesma lógica de quando a gente ajuda, a pessoa que está na lonja, ela precisa ajudar. Não existe uma decisão prévia, né? Esse eu não vou ajudar porque já tá bom. Existe, você tem uma sensibilidade, você percebe que o truque tá bom, você tá acompanhando até o último momento e você não precisou puxar, porque realmente já tá vindo, desenvolvendo e tá chegando próximo desse momento de tirar a lonja. Só que é muito importante a pessoa de fora não decidir pelas pessoas envolvidas dentro se ela vai segurar ou não. Se ela tá ali para segurar, ela precisa segurar, né? E aí não é interromper o truque, né? É segurar dentro desse sentido da segurança. É fazer a segurança até depois que o truque acaba. Então depois que o volante está com os pés no chão, aí é o momento que acabou e tá todo mundo seguro, tá todo mundo bem, você pode relaxar. Então essa coisa de fazer a lonja conversando, decidir antes, né? Não, mas já tá bom, dá piscadinha, não ajuda agora. Não é legal, cria um ambiente super ruim. Tem pessoas, inclusive, que pedem, eu prefiro que não me ajude, que você, quando você vê que tá pronto, você decide e beleza, você pode decidir que tá chegando o momento, mas isso não muda a sua atenção de cuidar até o final do truque. Longe é uma técnica também, tá? Ser longeiro também é uma técnica. Então depende de um aprendizado, depende de um olhar, de um treino. E é normal que a gente erre, mas é preferível que a gente erre pelo excesso. Na lonja, erre pelo excesso. Pendura a pessoa, mas não deixa ela tocar no chão com força, porque a lonja, como a gente falou, as pessoas ou o colchão, eles dão um falso cuidado se for feito da forma errada. Vira uma cilada, né? A pessoa vai, tô de lonja, vou me largar. Aí a pessoa tá na lonja, não segura, a pessoa se estabana, mas estabana feio. Então, E às vezes até segura, só que segura numa altura errada. E você bate a perna ao contrário. Todas essas coisas que não são experiências bacanas de treino. Enfim. É isso, entendendo como a lonja como uma ferramenta de auxílio para o crescimento, o desenvolvimento e para o cuidado. Não como algo que vai te atrapalhar lá na frente, entendeu? E aí tem só uma coisinha no final da lonja, que aí para quem está lonjando ter esse pensamento, e para quem está no portando, é que normalmente, como a lonja ela é uma corda, quando se pendura, se acontecer alguma coisa errada, que se gera-se balanços e movimentos. Então idealmente é melhor que o portão naquele momento saia do movimento e deixa a pessoa pendurada. Porque senão, no final das contas, quem leva uma porrada é o portô, da pessoa balançando, e a pessoa que está balançando vai levar uma cacetada também do outro. Então, isso vai daí truque para truque, mas só para ter um pensamento que a lonja também gera outras situações. Então, é uma coisa que tem que se aprendendo aos poucos e aprendendo truque a truque. Então, galera, vamos lá. A gente citou aqui, deu o nosso exemplo, falou sobre cuidado, como a gente entende o cuidado. A gente falou sobre modos de treino, falou sobre como cuidar o outro, como a gente se cuida. E agora a gente tem que também, como artista, como a gente se cuida em cena, né? Em que sentido a gente quer dizer isso? A gente vai desenvolvendo os truques, vai criando nosso número, vai criando uma pesquisa sobre o que a gente tem. E a gente precisa fazer escolhas para a cena, né? Então a gente precisa entender o que cabe ali dentro, nesse momento, o que cabe aqui dentro naquele dia, o que cabe aqui dentro naquele espaço, certo? E tem uma coisa que hoje em dia a gente experimenta agora com o Instagram, com as redes sociais, que é muito diferente. A gente brinca que a gente é truqueiro, a gente gosta de tirar truque novo. É muito diferente a gente tirar um truque e colocar no Instagram e esse truque ser profundamente nosso, a ponto da gente colocar ele no meio do espetáculo, que a gente subiu a ladeira, subiu na mochila, desceu da mochila, subiu a escada, fez isso aqui e pum, taca esse truque. Então, essas escolhas, elas são escolhas que envolvem esse olhar para a segurança e esse olhar do que é profundamente dominado, que não significa que a gente não possa errar, mas que mesmo a gente errando, a gente faz da forma mais segura possível para que seja viável contornar essa situação. Então as escolhas para a cena, elas não envolvem tudo que a gente acerta. Claro, a gente tem que levar para cena o que a gente acerta, mas a gente tem que levar para cena também coisas que a gente sabe que a gente tem tranquilidade em errar. Entender como errar, aprender a errar é uma das melhores ferramentas que a gente pode ter
quando a gente trabalha os truques de nível de dificuldade maior principalmente, mas todos em geral. Quando a gente sabe como a gente pode errar, a gente também se cuida e não tem o risco realmente de ter alguma lesão que ninguém quer. Seja a melhor lesão que seja, uma torção do pé que fica 3 meses ou uma lesão pior, que não quer nenhuma delas. Então escolher o que a gente vai pra cena é isso, é escolher os truques que a gente tá tranquilo e sabe lidar com ele, com toda a situação, sabe lidar com ele no espetáculo de 1 hora ou no número de 5 minutos. Entendeu? E quais a gente pode levar pro espetáculo de 1 hora e quais pro espetáculo de 5 minutos. Nesse espetáculo, Atravessando Lugares, a gente colocou um truque que pra gente é super dominado e que a gente faz muito bem, mas a gente errou durante a gravação. A gente vai colocar o vídeo aí pra vocês. E o que a gente está falando sobre ter um domínio e fazer da maneira melhor possível para que não haja queda? A gente trabalha de uma forma que quanto mais altura você executa, mais tempo você tem de ação e mais tempo de recuperação dentro de um problema. Então trabalhar isso desde a construção do truque. Quando ele acontece algum erro, a gente tem tempo de reação. Se a gente faz o truque sem essa lógica, quando a gente acerta, lindo, maravilhoso, mas quando a gente errar, a gente não sabe o que vai acontecer, porque a gente não sabe o tempo que a gente vai ter para reagir, certo? Então isso é uma coisa que vem da evolução, mas que também vem do cuidado e também vai para a cena. Então, as videoaulas são todas ligadas. A gente está aqui finalizando essa última videoaula falando sobre o que a gente leva para a cena, porque a próxima videoaula é sobre a criação em si, e aí vocês vão ver mais todo esse processo que foi. E a gente realmente entende que isso tudo está interligado, porque às vezes parece assim, mas o que tem a ver criar pra cena e evolução técnica? Tudo. Porque eu só posso levar pra cena o que está profundamente incorporado. Isso significa que, em geral, a gente leva pra cena muito menos do que a gente está realizando de truque. Pelo menos se a gente tem uma maturidade. Por quê? Porque você não vai pra fazer uma rifa, você não vai pra ver se vai dar certo, você leva as coisas que você tem uma segurança que acerte, que não significa que você não possa errar, mas é esse erro que assim, desceu e tá tudo bem, não é um erro que você fala, meu Deus do céu, tomara que esteja vivo, porque isso é horrível pra quem tá em cena, pra quem tá assistindo, e é ruim pra todo o circo. Isso é uma coisa muito importante, quando a gente cai, a gente não cai sozinho. A gente derruba o circo com a gente. Então vamos ser responsáveis com as nossas escolhas, porque em cada lugar que uma pessoa se machuca, que as pessoas sabem, isso abala o circo como um todo. Os lugares de ensino, os lugares de apresentação, não é legal. Então é importante sim a gente se entender como classe, se fortalecer e reduzir essa ideia de que cair é engraçado. Não é, assim, não é mesmo. E até quando porque aí a gente não quer ser chato nesse sentido, a gente ri, vocês vão ver um monte de vídeo no nosso Instagram da gente rindo, caindo, fazendo coisa, fazendo pataquada, mas o que a gente tá falando é criar esse ambiente de que é uma palhaçada quando a gente cai, e não é, a gente tem que zelar pela nossa segurança e pro crescimento do circo como um todo. Certo? Então de hoje fecha essa videoaula de cuidado, e espero que vocês tenham entendido um pouco desse mundo que a gente chama de cuidado, porque ela é uma das nossas bases quando a gente quer trabalhar mão a mão. Acredito que mão a mão acontece num coletivo e acontece quando a gente cuida um do outro, certo? Então isso é uma parte muito importante do que a gente quer que chegue, e entender um pouco disso pra gente é essencial no processo de evolução, no processo da criação, no processo como um todo do mão a mão. E fazer essas videoaulas também é uma forma da gente entender e ressignificar isso tudo que a gente sente, como a gente pensa, e principalmente trocar com as pessoas. Então, comenta aí as coisas que você pensa diferente, as coisas que você vê da mesma forma, as coisas que foram novidade, que você ainda tá entendendo, vendo se é isso, se não é, se ficou alguma dúvida. Também, se vocês querem
montar uma lonja e não sabe por onde começar. Enfim, a gente tá super aberto, a gente gosta muito de falar sobre mão a mão, como vocês podem ver, porque a gente não para. Então, assim, contem com a gente também nesse lugar de elaborar essas coisas aí. Certo? Então, os vídeos relacionados vão estar aí, vão estar passando várias vezes. A gente vai vincular as videoaulas e outros links que a gente tem também aqui na descrição. E é isso, vamos trocando, vamos conversando. Qualquer coisa que vocês precisarem, manda mensagem, a gente tenta estar aí pra trocar. Se você está aí até agora, curta esse vídeo, Siga, compartilhe. Se inscreve no canal, aperta o sininho, entendeu? Uhul, e é isso. Se você não gostou, coloque não gostei, porque ajuda. Beleza? A pessoa vai olhar e vai falar, que isso? Por que essa pessoa não gostou? Vai ficar curiosa. Não, brincadeira. Tá? Então, é isso por hoje. Esperem a próxima videoaula, que será a última desse projeto Atravessando Lugares e também da nossa última apresentação, que logo logo postaremos a data. Este projeto foi realizado pelo Fomento ao Circo da cidade de São Paulo, da Secretaria de Cultura. E é isso. Até uma próxima. Obrigada!